através de Samuel, que ele vencesse um exército e destruísse tudo que tinha, tanto cabrito como que tinha lá. Só que na hora que ele foi, o rei Saul, ele pegou e livrou os cordeiros, as ovelhas, e livrou também um rapaz chamado, que era o rei deles, tá? Era o rei deles na época, era o líder dele. E nessa, quando Samuel viu Saul, eu vou pegar o nome dele, a gente já vai ler o nome dele, tá bom? E nessa, quando Samuel voltou, ele ficou muito bravo com Saul, porque quando Deus pede, a gente temos que fazer, amém? E ele não fez. E desde aí então, foi Samuel que foi e matou ele. E ficou muito bravo com o rei Saul. E aí essa guerra entre maliquitas e judeus vem vindo há muito tempos atrás, né? E quando me chamou muita atenção, sabemos que o evangelho ele não é fácil, é luta constante, né? Vamos sair desse comodismo de achar que o evangelho é que nunca vai acontecer nada com nós. Todo dia vai haver batalha. Isso já mostra desde antigamente. Deus, quando ele levanta homens de Deus como nós, ele também vai levantar homens de Satanás para que atrapalhe as nossas bênçãos, os nossos propósitos. Sempre vai ser assim, amém? E cada vez que eu fui buscando, eu fui entendendo esse propósito de Deus sobre nossas vidas. Mardoqueu era um homem de muita fé. Era um homem, um escriba, estudioso, que conhecia tanto as leis, como também conhecia várias línguas. Ele educou a rainha Esther, que era Radassa. E Mardoqueu, ele sempre pensava no povo, nas pessoas, nos povos, nos judeus, os parentes deles, a família de Deus. Quem é de Deus aqui? Aleluia. E nessa, como ele pensava, Amã, ele sempre tentou destruir Mardoqueu. Amã, ele não aguentava ver Mardoqueu, porque toda vez que Mardoqueu passava por Amã, ele nunca se curvou diante Amã. Amã, ele tentou tramar com Mardoqueu, sempre tentando tramar com Mardoqueu, e nunca conseguiu, porque Mardoqueu sempre teve a fé dele, né? Ele sempre creu no Deus vivo e nunca desistiu disso, amém, igreja? Mesmo na dificuldade, mesmo nas aflições que estava naquele momento, ele nunca desistiu do Deus vivo, ele sempre creu em Deus, aleluia. E nessa que foi indo, Amã, ele chegou a construir uma forca para Mardoqueu. Ele construiu uma forca e quando chegou a Mardoqueu, ele falou assim: essa forca aqui é para te enforcar. E Mardoqueu olhou e ele falou assim: eu só morrerei quando meu Deus quiser. Aí eu morri. Sem fora isso, eu não morrerei. E a fé dele era grande, que Amã, ele foi sentindo um ódio tão grande quanto a Mardoqueu. E todos os dias ele planejando isso, e cada dia, a cada momento ele planejava, e tentava destruir Mardoqueu, e não conseguia. Naquela época, Amã, ele tentou matar o rei. Ele chamou um dos eunucos, ele pediu para que envenenasse o rei, porque Amã, ele sempre quis o trono. Mardoqueu não. Mardoqueu foi diferente. Mardoqueu sempre quis o reino de Deus, sempre quis estar presente com a paz, com Deus, amém? Amã, ele buscava o trono de Deus, o trono do rei. E a gente vê essa batalha que é constante na Bíblia. A Bíblia sempre fala de pessoas que buscam o trono de Deus, que quer mais que Deus, que quer ser rei, e nunca algo de Deus mesmo. Sempre busca as coisas para eles mesmos em si, né? Para que eles sejam glorificados. E nessa que ele foi tentar destruir o rei, ele não conseguiu, porque Mardoqueu escutou uma conversa, conseguiu avisar um dos eunucos, e chegou até a rainha Esther e avisou para ela conseguiu interferir a morte do rei. E nessa que ela interferiu a morte do rei, eles continuaram, ela interferiu a morte do rei, e cada dia que foi passando, Amã foi ficando mais bravo ainda, Amã foi ficando mais nervoso ainda com Mardoqueu. E nessa que ela interferiu a morte do rei, tinha um cargo que era do primeiro-ministro. Quem chegou a tomar o veneno foi o primeiro-ministro, e não sim o rei. E nessa que ele tomou o cargo do primeiro-ministro, o rei, não sabendo de nada, foi e entregou um anel e levantou Mardoqueu, e levantou Amã como primeiro-ministro naquela época. O primeiro-ministro, para que vocês entendam, é que se fosse abaixo do rei. Primeiramente vinha o rei, e ele como qualquer coisa que acontecia, ele ficava abaixo do rei, ele respondia pelo rei. O rei tirou um anel, que significava autoridade, e deu o anel para ele, para que ele pudesse fazer qualquer coisa. E esse anel, ele não usou de má índole. Ele foi e fez um decreto, naquela época, para que todos os judeus morressem, no dia 13 de Adar.
E foi uma coisa muito satânica, porque a esposa dele era feiticeira. E tinha um negócio que eles separavam, eles jogavam uns dados lá, e nesse dia 13 de Adar foi quando saiu nos dados dela. Ela falou, 13 de Adar é o dia marcado das derrotas dos judeus. O dia marcado que o povo de Deus vai perecer na terra. A gente tem que entender o seguinte, Satanás ele sempre vai querer destruir o povo de Deus. Sempre vai ser assim. Né? A gente como povo de Deus, vamos ter que ser todos os dias, né, buscando a Deus com fé e crendo que vai acontecer um milagre sobre nossas vidas e o propósito de Deus vai ficar. Porque às vezes a gente vê uma dificuldade, ou às vezes a gente vê aquela forca na nossa frente, Satanás falando assim, ó, você vai morrer, e a gente desiste. E sabemos que não é assim, porque quando a gente cremos em Deus e descansamos no Senhor, tudo pode reverter. O que falta é a gente descansar no Senhor, é a gente firmar na presença de Deus e crendo no impossível mesmo. Porque a fé ela faz a gente crer no impossível, no sobrenatural de Deus. Ainda que a morte olhe para você e fala, você vai morrer, você fala, eu não vou morrer, porque eu tenho um Deus maior, um Deus onipotente, onisciente e onipresente. Amém? Então sempre temos que ter essa fé em Deus. Essa fé que Ele pode mudar os nossos destinos. Aquele povo ele estava marcado por Deus. O dia 13 de Adar era a morte deles. Era a morte que cada um deles que Amã tentava destruir o povo de Deus por uma geração de antecedentes que vinha atrás, e é sempre assim, é igual eu falei, Deus ele levanta homens e mulheres, mas Satanás vai deixar isso quieto, ele vai levantar pessoas para destruir vocês, só que vocês têm que ter a fé é tão grande em Deus, não pode desistir, perseverar sempre, a palavra perseverança, amém? E nessa vindo, Amã foi tentando tramar muitas vezes com Mardoqueu, chegou até um certo momento, que ele não aguentava mais olhar a cara do Mardoqueu. Mardoqueu não se curvava para ninguém, simplesmente para Deus. E quando ele assumiu a posição de primeiro-ministro, ele falou, agora ele vai se curvar para mim. Foi até a presença dele, ele olhou e não se curvou. E isso foi gerando ódio, cada vez mais ódio na vida dele, que ele não conseguiu acabar com Mardoqueu, porque Mardoqueu ele tinha um propósito na vida dele, ele tinha um chamado na vida dele, ele tinha certeza, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Amém? Se Deus prometeu, Deus ia dar algo melhor para aquele povo. Aquele povo ele sofria muita perseguição antigamente. Talvez não seja igual hoje em dia. Hoje em dia a gente sofre perseguições, mas é muito pouco do que ele sofria antigamente. Antigamente, naquele tempo, morria crianças, bebês e tudo mais, através do Evangelho de Cristo, através da palavra de Deus. Amém? Só que eles perseveravam, eles insistiam, porque eles sabiam que um dia eles iam chegar na terra prometida. Ele sabia que um dia cada um deles chegaria aos céus. Amém? E é isso que nos leva, gente. É que a gente entenda que cada um de nós hoje temos a salvação. Que cada um de nós se ficar firme na fé, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha obstáculos, mas a gente olhar para um Deus maravilhoso, a gente vamos vencer. Amém? E ali cada dia ele fez esse decreto, e esse decreto foi passando, tanto nas províncias de Suzã, que era onde que tinha o rei da Pérsia, ali tudo próximo. Todo o povo judeu, entre crianças, bebês, adultos, iam perecer. Para eles era o fim. Só que tinha um homem chamado Mardoqueu, um homem de Deus que não desistiu. Mesmo que existia um decreto, num dia, falando que ele ia morrer, ele não desistiu, ele lutou até o fim. Amém? Ele continuou firme, ele perseverou na palavra de Deus e foi mostrando para as pessoas que podia acontecer algo muito bom, algo milagroso na vida dele. E ele continuou existindo e falando para o povo, gente, não vamos desistir. Ele pegou, se rasgou as vestes dele. A veste, quando se rasga a veste, significa humilhação. Ele se humilhou diante de Deus e se jogou muitas cinzas em cima dele, que significa purificou e se humilhou. E ele saiu gritando durante as províncias, em Suzã, em volta tudo, chegou até o palácio e começou a gritar com uma agonia tão grande e pediu para que falasse com a rainha Esther. E um eunuco viu o estado que ele estava, falou assim, Mardoqueu, ele falou, ele foi e pediu que ele desse um recado para a rainha Esther. Ele foi, entrou até o palácio, falou com a rainha Esther, a rainha Esther falou assim, fala o seguinte para ele, leve essas roupas novas para ele, porque ninguém pode entrar aqui com roupas sujas, ou estar de roupa. Ele falou assim, eu não quero roupa, eu não quero nada. E nesse momento a rainha Esther não sabia do decreto que tinha visto, né? E quando ele tentou se aproximar da rainha Esther, e conseguiu se aproximar da rainha Esther através de um jardim, ele conversou com a rainha Esther, e a rainha Esther falou para ele assim, diga para o meu povo, que ore 3 dias, e jejue 3 noites, junto comigo, amém? Intercessão.
A gente estamos tentando levantar um ministério de intercessão na igreja. A intercessão ela é muito importante no nosso ministério. Temos que orar pelo povo de Deus, por cada um de nós, tanto pelo ministério, pela obra de Deus, tudo que vem de Deus, para que o Pai seja glorificado. Amém? E quando um ora pelo outro, a gente se torna um só, unidade. E quando Mardoqueu falou isso para ela, ele imediatamente chegou para o povo e falou para o povo. E ela mesma falou assim, que as minhas servas, os meus servos também vão orar junto comigo. E quando ela falou isso em todos, eles falaram todos, tanto com as crianças, como os adultos, como os velhos, para interceder e para orar. Amém? E eles oraram 3 dias e 3 noites. E quando eles oraram 3 dias e 3 noites, antigamente existia um decreto diante do rei, que a rainha ela não podia ir até a presença do rei, a ser anunciado, porque se ele não levantava o bastãozinho dele, o que acontecia? Ela era enforcada. E nesse tempo a rainha Esther estava passando uma dificuldade, que fazia meses que o rei, ele não ia até o lugar que ela estava, ele não ia se encontrar com ela. E talvez nesse momento, nessa dificuldade, né, ela não olhou o problema, a dificuldade. Ela creu em um Deus grande que pode resolver todas as coisas se a gente interceder, se a gente orar, se a gente clamar para Ele. Assim como Mardoqueu, no momento de dificuldade, ele clamou a Deus, ele orou a Deus, ele não se deixou a vencer. Acima que o povo estavam gritando, estavam gemendo, sabendo que um dia, no dia 13 de Adar, eles iam perecer, Mardoqueu não desistiu. Ele continuou orando, ele continuou intercedendo, ele continuou falando para Deus o porquê estava acontecendo isso. Quando a rainha Esther foi para o palácio, ela era Hadassah, ela era uma Esther. Deus ele tem um propósito de Deus para cada um de vocês. Talvez vocês passem dificuldade hoje e vocês não entendam o que está acontecendo na vida de vocês. Mas pode ter certeza que o dia de amanhã pertence a Deus e Ele sabe de todas as coisas. Ele é dono de todo o poder e toda a glória. Amém? E nessa que foi, ele continuou orando, ele continuou falando e falou, chegou para o povo, e você imagine, um povo perdido, que no 13 de Adar todos iam perecer, iam morrer, chegar Mardoqueu, um homem de fé, um homem que não desistiu do povo, e chegar para aquele povo e falar, que Esther pediu para eles orarem e jejuarem 3 dias e 3 noites. Imagine, cada um de vocês se coloque no meio desse povo. A dificuldade que foi de ele chegar para o povo e anunciar e falar isso. E as pessoas falam, como assim? Será que existe um Deus mesmo que está conosco? Será que cada dia, será que esse Deus mesmo que a gente venera Ele, que glorifica Ele todo dia, realmente Ele vai mudar os nossos destinos? Às vezes, irmão, tem gente que está debaixo da palavra e fica murmurando e fica achando se Deus vai fazer ou não. É igual eu falei, a palavra de Deus Ele não volta vazia. Basta que uma palavra que Ele diz, a palavra de Deus diz que a gente descanse do Senhor. A palavra de Deus fala que a gente temos que descansar nele. Né? Sabemos que a prova vamos ter todos os dias. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho é luta, é batalha, porque a gente briga pelo reino, a gente briga a chegar no reino do céu. Amém? Vocês não estão brigando por qualquer coisa, vocês estão brigando por algo grande, algo poderoso. Vocês vão chegar lá, um reino de paz, um reino que não vai haver contenda, lá vai ser sempre alegria, tudo de bom, tudo de maravilha na vida de vocês. Amém? A nossa luta é essa, todos os dias vamos ter que lutar, vamos perseverar sobre isso. E quando Mardoqueu chegou através daquele povo, eu acredito que muitos daqueles povos duvidaram de Mardoqueu. Muito povo murmuraram contra Mardoqueu. Falaram, não, isso aí acho que não vai acontecer não. Para nós já era, já foi um decreto do rei não volta atrás. Se o rei carimbava e falava, vai acontecer, tem que acontecer, não pode voltar atrás. Nem o próprio rei volta atrás. E como nem o próprio rei volta atrás, o que eles pensaram? Mas nem a Esther pode fazer que o rei volte atrás. Mesmo que o rei ame ela, seja apaixonado por ela, eles não podem voltar atrás. Então não tem como, isso não existe. O que é impossível para Deus? Fala para mim. Se a palavra de Deus em Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. Amém? E o próprio Deus ficou falando, isso não existe. Isso não existe, não tem como acontecer. Mas a unidade daquele povo, a oração, que eu acredito que Mardoqueu conseguiu convencer eles, perseverando na fé, buscando todos os dias, clamando a Deus e falando que Ele pode fazer, que a gente serve um Deus todo-poderoso, digno de honra e de glória, que Ele é digno de todas as coisas. O povo foi e orou e deixou e separou esses 3 dias e essas 3 noites. Amém? Nessa, quando ele separou esses 3 dias, essas 3 noites, intercessando pela Esther, a intercessão, que é muito importante, como a gente está falando sobre intercessão, ela é muito importante. E quando o povo entendeu e se uniram como um só, ficou muito mais forte.
Quem lembra de Gênesis que fala sobre a Torre de Babel? Amém? Eles tinham a mesma linguagem. Só que o povo, ele lutava por algo para que o homem seja glorificado, não para Deus. E tudo que o homem é glorificado, Deus não gosta, Deus destrói. Amém? Porque Deus, ele é digno de toda a glória e toda a honra. Somente Ele tem que ser glorificado, Ele tem que ser exaltado, não o homem. E Deus, ele viu um poder tão grande naquele povo. Gente, é por isso que eu coloquei esse tema, a fim que todos sejam um. E quando aquele povo ali de Suzã, nem que seja a minoria ali, os judeus que estavam ali junto com os pessoal da Pérsia, mesmo que seja a maioria, quando eles se ajoelharam, quando toda noite eles começaram a orar pelo mesmo propósito, quando Esté foi falar com o rei, automaticamente, quando ela chegou diante da presença do rei, ele levantou. Ali foi um livramento que ela teve. Ela teve um livramento porque ela podia ir para a morte. Só que ela tinha toda a certeza que Deus estava com ela. Essa certeza que cada um de nós temos que ter. Não importa a dificuldade, não importa esse problema qualquer problema que a gente vê, temos que entender que quando a gente intercede, quando a gente ora por algo, tanto com um filho, tanto com um esposo ou um marido, se ele está perdido num vício ou numa droga, ou um casamento que você acha que não pode ter mais conserto, começa a orar, começa a pôr o joelho no chão, que você vai ver o que vai acontecer, o que Deus vai fazer na vida de vocês, amém? É isso que Ele faz. A gente vive um Deus de milagre, um Deus que Ele pode todas as coisas, basta a gente crer, né? O pastor, ele chegou e ministrou para nós que Deus, ele precisa de a junção do homem com Deus, Ele precisa de cada um de nós, para que Ele possa fazer o milagre. E naquele momento Deus usou o povo, Ele falou assim, faça que o povo ore, e ela usou o povo. Então a unidade, quando eles todos entraram em jejum e oração, todos juntos, não importa a batalha, não importa a guerra, eles venceram, amém? Eles venceram, porque cada um deles estava no mesmo propósito, na mesma fé, cada um deles estava buscando algo de Deus, algo do propósito de Deus, algo que sabia que ia mudar a vida deles. Quando a Esté falou com o rei, Esté, ela agiu de sabedoria, porque é o momento que ela falou com o rei, ela não falou que ela era judeu, ela demorou um pouco, ela pediu e fez um almoço para ele, ela convidou ele e Amã a todo tempo queria destruir Mordecai. Eu lembrei de algo que foi algo fantástico, Amã a todo tempo queria destruir Mordecai, mas no final ele exaltou Mordecai, amém? Ele exaltou Mordecai, ele colocou Mordecai no cavalo do rei, com as vestes do rei, com a coroa do rei, e foi gritando, falando que é assim que o rei faz com as pessoas que o gostam, mais ou menos assim, amém? Com as pessoas que honram, assim faz o rei com as pessoas que honram, colocou no cavalo do rei, com as vestes do rei e a coroa do rei. Isso foi ele próprio que caiu por isso, porque o rei falou assim, o que eu faço com a pessoa que honra o rei? E foi ele mesmo que falou, a própria boca dele fez que Mordecai seja exaltado por ele. Às vezes, meu irmão, eu vou falar algo para vocês, que às vezes Satanás vai tentar destruir, mas às vezes a própria pessoa que é usada por Satanás, ela vai exaltar a vida de você, ela vai declarar que você, o Deus que você serve é muito maior do que algo que ela faz de errado, e uma hora ela não vai aguentar, ela vai ter que se dobrar os joelhos no chão e aceitar esse Deus que você serve. Basta você perseverar e insistir com fé, amém? Mordecai foi exaltado pelo próprio Amã, amém? E nessa que foi continuando, quando chegou a Esther, ela chegou e preparou um almoço para ele. Esther agiu com sabedoria. A palavra de Deus diz em Colossenses 3:16, que tudo que a gente fizer para Cristo, a gente temos que agir de sabedoria, amém? Tudo que a gente for fazer, a gente temos que agir de sabedoria. Às vezes a gente falha, e às vezes a gente não ora por algo que a gente almeja ou quer conquistar, e às vezes acontece algo que a gente não queira que aconteça. É por isso que tudo que vocês fizerem diante de Deus, haja com sabedoria. Ore antes, apresente ao Senhor, para ver se realmente isso vem de Deus, amém? E nessa que ela continuou, ela foi buscando a cada dia, e ela agiu com sabedoria. Ela falou, não é o tempo de eu falar que eu ajudei. E ela foi e chamou Amã todo pomposo, todo pimposo, né? Todo bonitão, e falou assim, eu vou lá agora, porque a rainha está me convidando. Muitos príncipes estão ali, a rainha me chamou eu. Então ela convidou o rei e Amã. E ali a bola de Amã, ele foi crescendo todo dia, que ele foi achando que ele estava sendo exaltado a cada dia, e ele ia conseguir chegar até onde que ele ia chegar, que era tomar o trono. Amém? E nessa que ele foi, ele se vestiu todo bonitão, foi lá e teve o almoço com o rei. Aí quando o rei chegou para Esther e
falou com Esther, fala minha rainha, o que você pede? O que vocês querem? Aí a Esther falou assim, ó, no próximo jantar eu falo, amém? E ela deu mais uma segurada, para você ver como que ela agiu. Ela não foi afobada, ela não antecipou algo, ela teve a paciência em esperar em Deus. Ela falou, não é o momento certo, vamos aguardar, amém, pastora? Ela falou, vamos aguardar, não é o momento certo agora, amém? Vocês têm que entender que há tempo para todas as coisas, a palavra de Deus diz isso, há tempo para todas as coisas, amém? Por isso que a palavra é perseverança, perseverar é muito importante no reino de Deus, amém? Amém, Rodrigão? Vamos perseverar sempre no Senhor. E aí nessa que ela chamou, aí no outro jantar ela falou, e quando ela olhou para o rei, ela falou assim, rei, o meu povo está sendo condenado à morte no dia 13 de Adar. Ele falou assim, como assim o seu povo? Ela falou, é o meu povo, eu sou judeu. Então se eles estão condenados, eu também vou morrer no dia 13. E o rei ficou muito bravo. Porque no momento o rei ele não tinha ciência, tanto que era o povo de judeu. E mais do que, e Amã até falou para ele, falou assim, mas se você soubesse que era judeu, não tinha problema nenhum. Ele falou, mas é mesmo, é verdade. Só que naquele momento o rei estava com a cabeça muito turbulenta, que teve algo que aconteceu, que uma moça, ela chegou diante do rei e confessou falando que Esther era uma traidora. E nesse momento que Amã chegou para o rei e falou que iria fazer um decreto para um povo, que eles eram um povo que não se dobrava contra ele, era um povo toda contra o reino dele. O povo ele não cumpria o que o reino dele permitia que fazesse, era tudo contra o povo. E quando Amã chegou e falou isso para o rei, ele ainda ofereceu dinheiro para o rei, ele ofereceu uma quantidade de prata e falou assim, não esquenta, não se preocupa, rei, porque esse povo, os impostos não vai mudar nada, porque eu te dou tanto de prata e vou colocar no lugar do caixa. Vamos supor caixa hoje, tá, gente? Ou era algo que tinha. Para você ver o dinheiro entra nessa história de Esther também. Ele comprou o povo de Deus por dinheiro, amém? E o dinheiro entra aí nessa história também. E nessa que ele comprou, o rei estava meio com a cabeça meio avoado, não sabendo de nada, né? Foi, entregou o anel para ele. Ele foi e fez o decreto. Aí nessa que quando o rei descobriu que Esther era judeia, ele ficou muito bravo. Ele pegou Amã e a mesma forca que era para Mardoqueu, ele foi enforcado. Ele pediu para enforcar na mesma forca que era do Mardoqueu. Amados, entenda algo. Se a gente perseverar com toda a nossa fé e crendo que Deus ele pode fazer algo na nossa vida, não adianta levante de Satanás, que um dia eles mesmos vão cair pela própria armação deles. Amém? Satanás ele é astuto. O que ele tenta fazer é isso todos os dias das nossas vidas. Ele tenta fazer a gente parar. Ele tenta fazer que a gente não crê em Deus. E quando a gente parar, é a hora que ele fica mais feliz da vida. Ele vai falar, eu consegui destruir uma vida. E a gente sabe, quando destruir uma pessoa, quando essa vida é destruída, automaticamente as pessoas que estão em volta dela caem também. Então é muito fácil ele destruir uma. E sabendo que quando ele destrói uma vida, ele quer levantar as outras pessoas. Então a obra de Deus, ela é muito fantástica, cara. Quando você está firme, e eu gosto de falar isso muito para as pessoas, às vezes a gente quer cuidar muito das pessoas, esquece da nossa própria vida. Sabemos que Deus, Satanás, ele sempre vai querer destruir cada um de nós, né? A gente quer fazer tanta coisa para Deus, tanta obra para Deus, e esquece da nossa própria salvação, e isso vai deixando de lado. E quando a gente cuida da nossa salvação, a nossa intimidade com Deus todos os dias, não há barreira, não há dificuldade que vai nos parar diante de Deus. Porque quando a gente tem uma posição e entendemos que somos filhos, automaticamente as pessoas que estão em nossa volta, vai ser automaticamente, ela vai querer servir esse Deus que você serve, ela vai querer ter esse Deus que você tem. Então às vezes a gente se preocupa de tanto fazer a obra e esquece a nossa salvação, a nossa intimidade com Deus. É muito trabalho e esquece a verdadeira posição que vocês têm diante de Deus. E Satanás sempre vai querer usar isso diante de nossas vidas. Ele sempre vai querer usar essas coisas para que a gente caia. Só que automaticamente, se a gente não cair, se a gente continuar perseverando firme, com a intimidade com Deus e crendo que Deus pode fazer, é igual eu falei, Satanás, uma hora ele mesmo vai cair com as próprias palavras dele. Foi assim que aconteceu com Jesus no deserto. Amém? Ele tentou pegar Jesus pela palavra, só que Jesus não caiu. Porque Jesus em todo tempo, ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha certeza o que dizia a palavra.
É assim que Satanás vai querer derrubar a gente. E nessa que foi continuando, o rei, ele falou para a rainha Esther, ele falou assim: o mesmo anel que eu dei para Amã condenar o seu povo, esse mesmo anel eu vou dar para Mordecai, arrumar algo que possa livrar o seu povo da morte. Aleluia! Glória a Deus. Aí a gente vê a guerra entre Satanás e Deus. A guerra entre o homem, o espírito, o diabo, contra o homem de Deus. Sempre vai ser assim, né? E no final ele falou assim: o mesmo anel que eu dei para Amã destruir o seu povo, eu dou para você, para que você tenha sabedoria e faça que esse povo viva. E nessa, Mardoqueu, que era um homem, um conselheiro da Esther na época, era um homem conselheiro daquele tempo, ele era um escriba, um homem muito estudioso, né, um conhecedor da palavra de Deus. Ele pegou e fez um outro decreto em cima daquele decreto. O decreto dele foi fantástico, gente. O decreto que ele fez é que todos os judeus, né, eles podiam guerrear contra a batalha, eles podiam lutar. Aleluia! Eles podiam ter força para lutar. Eles podiam, o decreto que ele fez, que foi decretado a toda a província, ele falou assim: ó, a gente não vamos perecer, porque o decreto que o Amã tinha feito é a mesma coisa assim, ó, você vai morrer e acabou. Você não tem nem direito de lutar. Você vai pegar, a gente vamos pegar, vai vir os soldados do príncipe da Pérsia, vai pegar e vai matar vocês e acabou. Você não tem o direito de defesa. E nessa que Mardoqueu falou: não, calma aí, porque o decreto do rei não podia voltar atrás. O rei não tinha mais como voltar atrás. E aí Mardoqueu foi e fez algo que falou o seguinte: vamos fazer outro decreto. O decreto que a gente vamos fazer é que cada um dos judeus vão poder lutar, se revestir. O que Deus ele pediu naquele momento é que cada um deles se preparassem para isso. Amém? E não é diferente de hoje em dia. Deus ele pede que a gente se prepare todos os dias para a guerra. Não tem como a gente ir para uma guerra se a gente não estiver preparado para a luta. Amém? Temos que se revestir todo dia da palavra, em oração, em jejum, buscar mesmo ao Senhor. Porque pode ter certeza, amados, que quando a gente busca isso, e quando tem uma intercessão orando por cada um de nós, a gente sabe que a gente vamos vencer. A guerra ela é ganha, a guerra vai ser nossa. Amém? Porque se a gente estiver de pé, na posição, e colocar as armaduras que Deus pede lá em Efésios, pode ter certeza, não há batalha, não há guerra que vai destruir. A intercessão ela serve para isso. Para que quando a gente estiver em uma batalha, você estiver orando um pelo outro, buscando um pelo outro. A importância da intercessão hoje, ela nos leva a gente quebrar barreiras. Amém? Ela nos leva a gente ver o invisível, a gente vê o visível e quebrar esse visível e crer no invisível. Porque senão as pessoas veem algo de igreja ou de evangelho, eu acho que é algo simples. E a gente sabe, às vezes o irmão chega e fala: estou passando por uma luta, estou passando por isso. Isso ele vai passar sempre. A Bíblia sempre nos relata sobre guerras. A Bíblia sempre deixou bem claro que o povo de Deus sempre lutou. O povo de Deus nunca ficou em casa, sentado, esperando a promessa de Deus. Sempre foi luta, sempre foi batalha. Só que se a gente batalhar todos unidos como um só, a gente temos mais chance do que batalhar um por um. Porque se você for para uma guerra sozinho, vai ser muito mais fácil você ser vencido pelo inimigo. Mas se você for todo mundo junto, no mesmo propósito, você pode ter certeza que vamos vencer para a honra e a glória do Senhor. Amém? Então vamos continuar batalhando, vamos continuar juntos, na mesma oração, no mesmo propósito. Vamos crer realmente que esse ministério de intercessão vai ser levantado. Eu acredito que eu vou ser um dos primeiros a colocar meu nome lá. Porque a gente precisa disso. A gente precisa de intercessão. A gente precisa de um povo que interceda pela igreja aí fora. A gente precisa de um povo que interceda pelas famílias. A gente precisa de um povo que interceda por tudo que vem da obra de Deus. Amém? Não podemos ficar parados olhando Satanás destruir tudo. Não podemos ficar parados olhando Satanás colocando decreto e falando: isso aqui já é meu, isso aqui eu já tomo posse, isso aqui ninguém mais vai pôr a mão. Não, não podemos deixar isso. Temos que ser homens e mulheres de Deus, assim como foi Mardoqueu, e brigar por isso. Brigar pela nossa família, brigar pelos nossos filhos, brigar pelos nossos maridos. Amém? Temos que lutar por isso. Não podemos ficar em uma posição sentado e aguardando para ver o que Deus vai fazer. Deus ele quer usar cada um de vocês. Mas para que Deus use cada um de vocês, vocês têm que se revestir. Vocês têm que se preparar para essa batalha. Então vamos estar unidos como se fosse um só, todos juntos, e vencer essa batalha. Amém? Buscamos juntos, unidos, assim como foi
com a rainha Esté, quando ela fez o propósito de todos orar junto, temos que estar em oração junto, temos que estar intercedendo junto pelo povo. Sabemos que tinha 2 homens, um que era usado por Satanás e o que era usado por Deus. E qual dos 2 venceu? O que foi usado por Deus, pela fé dele, pela atitude dele, pela posição dele que ele teve todos os dias. E o que mais eu gosto dessa palavra que eu escutei e que eu vi esse livro todinho, é que no final eles vão para Jerusalém. Amém? E sabe o que significa Jerusalém? Terra de paz. Aleluia. Quem quer ir para Jerusalém? Eu quero ir para Jerusalém. Então vamos insistir, vamos lutar por isso, vamos guerrear por isso, que a gente vamos chegar em Jerusalém. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Cada um de vocês tem um propósito diante de Deus. Basta a gente perseverar na batalha. Basta a gente continuar lutando firme. Não importa a dificuldade, não importa o problema. Sempre olhe para um Deus que está lá em cima. Um Deus que não cochila e nem dorme. Um Deus que está sempre olhando por vocês. Amém? Eu separei 3 versículos de oração que eles falam que é muito lindo. E diz assim, ó. Eu estou me acostumando com o microfone, tá, gente? Eu não sou muito de falar em microfone. Às vezes ele desce, ele sobe. Desce e sobe. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, né? Amém. Intercessão, gente, não é algo da igreja, não é algo que vem de Deus. Tanto a gente vê no livro de Esté, como a gente vê, que diz aqui, ó. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem é os santos? É santo assim como ele é santo. Aleluia. Efésios 6,18. Tem outro que diz assim, em Filipenses 1,9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Amém? Tem outro que diz assim, que o apóstolo Pedro, ele já fala algo bem forte, que ele diz assim, o fim de todas as coisas está próximo, portanto seja antecioso, estejam alertas, se dedique-se em oração. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, o fim está próximo. A gente temos que orar como se todos os dias fosse o último dia de nossas vidas, amém? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã, pode vir quando você está dormindo. A gente não sabe. E quando a palavra de Deus fala em orar em espírito, é todo o tempo você está em oração com Deus. Não importa se você está no seu trabalho, na sua casa, na escola. Se dedique a esse momento de oração. Seja um intercessor da casa de Deus. Busque isso na vida de vocês. Que você pode ter certeza que Deus ele é fiel. Ele vai cumprir com o propósito dele nas suas vidas. Amém? Se coloque de pé que vamos orar agora em nome de Jesus.